Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nesta hora preciosa, produtiva para nós, eternizante para nós, em que partilhamos a palavra de Deus, supliquemos o Espírito Santo para nós, para todas as pessoas. Esse é o grande desejo de Deus, que todos sejam iluminados para que haja um só coração e uma só alma. Como nós vemos narrado lá nos Atos dos Apóstolos, todos viviam unidos de coração, tomavam a comida com singeleza, simplicidade de coração. O Espírito Santo quer que todos vivamos nessa alegria, nessa simplicidade de coração, saboreando tudo aquilo que Deus nos dá. E hoje, é claro, São João é sempre uma explosão de luz, uma explosão de conhecimento da graça, do poder, da misericórdia de Deus, da sua divindade, da sua glória. No Evangelho de São João transparece muito a glória de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje tomamos dois versículos, o versículo 3 e o versículo 10 do Evangelho de São João, do capítulo 1, logo no comecinho de São João. Então vai dizer aqui, versículo 3, capítulo 1, Evangelho de São João: tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito, sem ele, sem Jesus, nada foi feito. Depois do versículo 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Vejam a insistência, em menos aí de 6, 7 versículos, ele reforça, lembra, ele quer, pelo poder do Espírito Santo, é claro, alimentar a nossa fé, dizendo que tudo foi feito, o mundo foi feito por ele. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Vejam, o autor de todo o mundo veio estar no meio de nós. Estava no meio dos seus e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que eram seus e o mundo não o reconheceu. E o mundo não o reconheceu. O mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Então nós vamos tomar um exemplo. Imagine você, eu ouvi dizer que alguns pontos do oceano, os pontos mais profundos do oceano, devem ter 10.000 metros. Então imagine você se fosse lá no meio do oceano e mergulhasse a uma distância de 5.000 metros mais ou menos. Você conseguisse estar lá e o que você veria, sentiria, ouviria naquela profundidade? Tudo é mar. Então você se sente totalmente envolvido pelo mar, mergulhado lá, a toda a sua volta, ao seu redor todo, só existe mar, com as suas criaturas ou não, mas tudo que existe acima de você, abaixo de você, à sua direita, à esquerda, em todos os pontos cardeais, tudo é mar. Assim é a nossa vida. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Então tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que ouvimos, quando ouvimos, por exemplo, o som de uma música, aquilo foi criado por Deus. O dom foi dado ao ser humano para que fizesse a música. Nós lemos isso lá no Salmo, Saltério de Davi, que é cantado na cítara, na harpa de 10 cordas, nos instrumentos da época. Mas Deus deu a capacidade a todas as pessoas. Então, tudo foi feito por ele. Sem ele nada foi feito. Por primeiro vemos
Assim nós estamos envolvidos da obra de Deus. Sem Ele nada foi feito. Sem Jesus nada foi feito. Nada do que vemos, sentimos, apalpamos, cheiramos, nada. Tudo foi feito por Ele. Nada foi feito sem Ele. Sem Ele nada foi feito. Então, nós estamos aí submergidos, imersos, mergulhados nesse oceano da obra de Deus ao nosso redor. Tudo o que nos envolve, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Nós vemos, por exemplo, as obras de arte. Dizem que a estátua da Pietà, por exemplo, é uma das obras mais belíssimas que um ser humano pôde modelar. Nós olhamos aquilo e vemos uma obra que maravilhosa, pelas mãos de um artista que esculpiu aquela, dizem que é de um único bloco de mármore, ele fazer a mãe dolorosa segurando o Jesus morto em seus braços. Uma das obras mais lindas do mundo pela capacidade humana. Então, nós, entendendo que nada foi feito sem Ele, e todos os dons humanos, por exemplo, desde a pedra em que foi esculpida aquela estátua, aquela imagem, foi dado por Deus aquele bloco de mármore, belíssimo, sem nenhuma deformidade, escolhido a dedo pelo artista. Agora, a vida do ser humano, daquele artista que esculpiu, o que é aquilo? O dom dado por Deus, sem Ele nada foi feito. Cada dom da criatura humana, cada capacidade humana, cada gesto que o ser humano faz, cada respirar da sua vida é um dom maravilhoso de Deus. Nós vivemos assim. Deus, sem Ele nada foi feito. Então, o que nós vemos, se nós vemos, por exemplo, uma bela casa, nós glorificamos a Deus, primeiro pelos elementos inanimados, as pedras, o cimento, tudo que você usou ali, as pedras, as tintas, tudo que você pôs ali, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. E depois a criatura ou as criaturas humanas que foram usadas para construir aquela bela casa, primeiramente receberam de Deus a vida, depois a capacidade humana, tudo que eles aprenderam, tudo que eles exercitaram, aprenderam durante toda a sua vida. Aqueles que se esmeraram em deixar aquela obra bonita, com toda a facilidade, com toda a beleza. Então, vemos aí Deus que sem Ele nada foi feito. Nenhum ser humano existe sem o sopro de Deus. Cada segundo da nossa vida é um presente de Deus, cada respirar. Então você imagina, por exemplo, um construtor, um pedreiro erguendo uma casa. Cada dia ele precisa respirar. Ele precisa ter a capacidade física, mental, de ir realizando tudo aquilo. Ele precisa se alimentar a cada dia. O alimento que lhe é dado, o dom de Deus, que ele consegue ter, ele consegue comprar. Nós vemos, por exemplo, alguns países da África, as crianças morrendo de fome, mas é uma fome verdadeira, não essa que nós vemos aqui. Muitas vezes é construída pela negligência, pela falta de compromisso com a vida, com as pessoas. Pessoas que não têm o que comer. Eu vi um documentário um dia de que em alguns lugares se fazia até um tipo de sopa com a grama. Um absurdo, mas então nós precisamos perceber e sentir que todo o universo à nossa volta, tudo que vive e respira, louve o Senhor, vai dizer o Salmo.
nós compreendemos, queremos que o Espírito Santo ilumine a todas as pessoas, que a capacidade, o sopro da vida humana, todo o que vive e respira, louve o Senhor, porque tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Nada existe, nada, não é que só foi feito, nada existe sem a misericórdia de Deus. Como diz a Escritura, Ele chamou todas as coisas a existirem, tirou todas as coisas do nada, fez elas existirem. Tudo, todas as criaturas vivas e os seres inanimados também, todas as montanhas que você vê, de metais, de ferro, de alumínio, de tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Aí você vai redimensionando o teu olhar sobre todas as coisas. Tudo o que tem, por exemplo, a dona de casa que está preparando um almoço, que usa os utensílios, que usa a faca, o garfo, as colheres, que usa as panelas, tudo que usa, tudo isso veio da natureza, porque sem Ele nada foi feito. Olha como nós, assim como imerso num mar profundo, envolto de água por todos os lados, nós estamos imersos nesse universo de Deus. Nós estamos imergidos, submergidos, envolvidos totalmente por esse universo divino. Cada coisa tem seu material, o papel, o ferro, o couro, tudo dom de Deus. Todos os tecidos, tudo é dom de Deus, então nada que eu veja, nada que eu sinta, eu não consigo mais ver nada à nossa volta que não seja para o louvor e a glória de Deus. Ainda que eu passe pela rua, veja lá um pedaço de madeira apodrecido pelo tempo, ali eu cheio de cupim, eu podre, eu vou saber que aquilo um dia foi de uma árvore, uma semente que germinou, produzindo aquela árvore, crescendo e se desenvolvendo. Ali os homens cortaram a madeira. Estava vendo um dia uma reportagem, árvores que vivem mais de 1000 anos. Olha, a sustentação da vida de que Deus dá às criaturas. E muito mais quando nós olhamos, por exemplo, os santos. É assim que se olha, por exemplo, o santo São Francisco. Por exemplo, é claro que é romanceado, mas dá para a gente meditar nisso. Uma hora ele está doente e sai no telhado de casa, vê um passarinho, começa a andar atrás de um passarinho. Mas assim, porque se encantava pela vida, pela natureza, pelo dom de Deus. Não assim pela natureza em si. Porque uma árvore, ainda que tenha 500 ou 1000 anos, a impiedade do homem pode chegar lá, cortar e destruir tudo. Mas no sentido de que aquela avezinha vivia pela misericórdia de Deus, ele havia, sentia a vida daquele ser, queria estar perto da vida, eu quero amar a vida, eu quero estar perto da vida. Então ele foi perseguindo aquela avezinha, romanceado, não sei se isso é completamente fiel à sua obra, mas é a sua vida, é fiel à sua vida. O amor por todas as criaturas, o amor principalmente pelo ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que mais encanta a todos os seres humanos que se entregaram a Deus, como os santos, por exemplo, como São Francisco. Nós vemos as histórias dos apóstolos, por exemplo. Logo no começo da igreja, o diácono Estevão foi apedrejado, morreu apedrejado.
dizendo, gritando: Senhor, não lhes leve em conta este pecado, porque tudo o que ele sabia fazer, tudo o que ele queria fazer é amar a vida humana, é para que toda a vida existisse em Deus. Nós estamos repletos desse amor de Deus, nós estamos vivendo em cada segundo da nossa vida por graça de Deus, por misericórdia de Deus. Toda a nossa vida, toda a nossa existência nesse mundo não bastaria para agradecer uma única gota de chuva que cai no nosso solo. Jamais o ser humano, mesmo durante toda uma vida nesse mundo, conseguiria louvar a Deus pela graça da vida que tem numa gota de água que cai no solo, pelo um grão de areia das praias do mar. Nada, nada. Vejam, por exemplo, a beleza de hoje, a areia composta de sílica, sódio. Hoje nós vemos casas inteiras revestidas de vidro. É claro, é uma invenção antiga, diz que começou lá 2.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, mas não como nós vemos hoje. Casas inteiras podem ser revestidas de vidro, de blindex. Você vê o pessoal, por exemplo, nos prédios revestem de vidro. Olha a maravilha, até nisso, nas pequeninas coisas. Se você tem uma sacada no seu apartamento, na sua casa, você a revestindo de vidro, você não sofre o frio, a chuva. Você pode ver a natureza, o céu, e contemplar a chuva que cai sem se molhar, contemplar os ventos que rasgam pelas árvores sem se incomodar com isso. Você, mais um dom, uma coisa pequenina que quase não reparamos, mas que também se transforma um dom maravilhoso de Deus para nós. Nos dias frios você fecha a janela, consegue ver a maravilha de uma chuva caindo, ou dos ventos, das folhas das árvores que caem. Uma folha seca, você pode reconhecer a misericórdia de Deus, daquela árvore que um dia cresceu, se formou, teve vida, o sopro da vida. Tudo que vive e respira, louve ao Senhor. Então aquela folha seca ou mesmo apodrecida, olhar para aquilo, você glorifica a Deus. Se é uma folha morta, mas ela já recebeu o dom da vida de Deus para favorecer a criatura humana. Qualquer pequenina coisa que você veja, qualquer pedra que você veja, olha quanta maravilha se fazem com as pedras. Tudo que vive e respira, louve o Senhor. Mas nós que vivemos, oramos também, agradecemos a Deus pelos seres inanimados. Por exemplo, as pedras. Vejam a maravilha quando os fariseus diziam a João Batista: nós temos por pai a Abraão. E João vai dizer: não digais em vós mesmos, temos por pai Abraão, porque destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É o que nós desejamos, o que nós pedimos que Deus faça, para que de tantas pedras ambulantes que há por aí, Deus os torne filhos de Abraão, Deus os traga a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, salvos pela fé, acreditar em Deus e ser justificados pela fé em Jesus Cristo. Deus soprou nas narinas, formou o homem do barro da terra. Então, foi isso que João Batista quis dizer também. Se Deus formou o homem do barro da terra, Deus pode das pedras suscitar filhos a Abraão, filhos de Deus fiéis a Jesus Cristo, crendo em Deus, buscando a Deus. Então nós vemos que cada criatura ao nosso redor, tudo que vemos, sentimos, tocamos, tudo é obra de Deus, sem Ele nada foi feito. Vejam, percebamos essa imersão
no universo de Deus. Tudo o que vive e respira, louve ao Senhor. Agora, mais do que isso, mais do que estarmos vivos, Deus nos predestinou para a vida eterna, para nós recebermos a vida eterna em Jesus Cristo, comungarmos seu corpo e seu sangue, bebermos o seu sangue, comungarmos o seu corpo. Nada existe sem Ele, tudo foi feito por Ele, nele havia a vida. É isso que há em Jesus, a vida. Por isso que aquele que crê em Jesus, diz, nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando nós vivemos, nós contemplamos a vida, tudo que vive e respira. Outro dia, por exemplo, peguei um pedaço de tecido, aquele começou a desfiar, aí aquelas linhas saíam, aí você imaginou o algodão. Muitas vezes eu convivi em fazenda também, e se plantava algodão naquela fazenda. Então eu vi aquilo crescer, aí você pegar que aquela planta, Deus deu vida para formar um algodão, e o homem, pela sua capacidade, pelo dom que recebeu de Deus, pela vida que recebeu de Deus, foi criando os tecidos cada vez melhores. Aí quando você vê quanta trama, quanto fio precisa para fazer um simples pedaço de pano, e tudo aquilo, claro, de outras fontes também, mas do algodão, você vê aquela planta bonita desabrochar, aquele cacho desabrochar, o algodão, uma planta ali que te serve para tantas coisas, e o homem com o dom que recebeu de Deus, com a vida que recebeu de Deus, com todo o alimento que o nutriu para ele exercer o seu ofício, toma aquele algodão e, com a sua inteligência, com a sua capacidade que Deus lhe deu, Deus deu tudo para nós, e nós louvamos a Deus por isso, por todos os seres, pela vida que brota de cada criatura. Se nós não conseguimos durante toda uma existência louvar a Deus pelo dom, por exemplo, de uma gota de chuva, quanto mais de tudo aquilo que está ao nosso redor, desse mundo ao nosso redor, nisso também, em outras coisas, mas nisso também o amor de Deus se manifesta em nós, que nós queremos louvar a Deus, agradecer a Deus por todo o dom que Ele nos dá. Nós precisamos da vida eterna. Deus quer nos dar essa vida eterna para o podermos agradecer pelo dom da vida que muita gente não reconhece. Nossa Senhora em Fátima ensina uma oração importantíssima. Jesus, eu te adoro pelos que não te adoram, te louvo pelos que não te louvam, te amo pelos que não te amam. A nossa vida é isso. Foi a prece de Santo Estevão para os seus, entre aspas, assassinos, aqueles que o apedrejaram. Eu vejo o Filho de Deus e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, exclama Estevão. Não lhes leve em conta este pecado, o que eu amo é a vida de Deus neles. E muitos depois daquele dia se converteram, inclusive o apóstolo Paulo. Vejam a maravilha da prece, da entrega de Estevão. São Tiago, irmão de João, morto pela espada por Herodes, logo no começo do cristianismo. Olha a maravilha dos santos de amarem a vida, não essa vida. Aqueles que, como Jesus vai dizer, quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai recebê-la. Olhem, então, quando nós olhamos para a vida de um santo, aqueles que renunciaram a tudo, à riqueza, ao conforto, ao bem-estar, às vezes assumiram doenças terríveis, trabalhando com sofrimentos horríveis, dando suas vidas pelo reino de Deus, renunciaram a tudo. É por isso que vivem, renunciaram a tudo pela palavra de Deus,
pelo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que se alimentaram dele como a videira sustenta os ramos, assim eles foram sustentados por Jesus. É o que Jesus pede a cada um de nós, que amemos essa vida, não como um dom para, entre aspas, a gozarmos, como dizia lá de Sodoma e Gomorra, como dizia dos tempos de Noé, os homens comiam, bebiam, se divertiam, davam-se em casamento, usavam o seu uso contra a natureza para se procurar cada vez mais prazer na vida, mas porque amamos cada pequenino ser, cada pequenina obra da mão de Deus, porque tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada foi feito. Peçamos o Espírito Santo de Deus para que todos compreendamos, por exemplo, tudo, eu posso agradecer a Deus por todos os dons, e nós lamentamos, entristecemos, porque pessoas falam coisas que não conhecem senão pela razão humana. Vejam, tudo é dom de Deus. Se um santo entregou, como Santo Estevão entregou a sua vida sendo apedrejado, como São Pedro que entregou a sua vida para ser crucificado, como São Paulo que entregou a sua vida, dizem que foi decapitado, cortaram-lhe a cabeça, como João Batista, que também cedeu a cabeça, nada se lhes importava. Então, nós jamais, sob circunstância nenhuma, adoramos a criatura humana, mas adoramos a graça de Deus, que Deus realiza em cada criatura humana, como você ouve no Magnífica de Nossa Senhora. Todas as nações, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, bendita, porque o poderoso fez maravilhas em mim. Olha, é tudo que nisso se resume. Não adoramos a nenhum santo, não adoramos a nenhuma imagem. Nós adoramos a graça de Deus em cada criatura humana. Em Nossa Senhora que, concebendo pelo Espírito Santo, na sombra do Altíssimo, gerou o Filho de Deus. A maior graça que um ser humano, que uma criatura humana poderia receber de Deus. Por isso que ela vai dizer, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez maravilhas em mim. Não se cansava de louvar a Deus, assim também. Nunca deixamos de louvar a Deus pela mais pequenina obra em qualquer de suas criaturas. Hoje, por exemplo, estava ouvindo o testemunho de uma pastora, ex-pastora, evangélica que se converteu ao catolicismo mediante uma visualização de Nossa Senhora. Olha a maravilha! Então, louvamos, não existe limite para agradecermos as graças que derrama em você, em mim, em todas as criaturas que nessa hora partilham os evangelhos, que estão pedindo o Espírito Santo para serem iluminadas. A gente fica triste quando vê tanta pobreza, tanta racionalidade, transferindo toda a obra de Deus para um nível humano. A gente fica triste, não pela ignorância, pela inocência, pela falta de compreensão. Tantas pessoas acusando um católico de adorar uma imagem. Como nós poderíamos adorar uma imagem se sem ele nada foi feito? Em cada segundo da vida, em cada instante de cada vida, tudo é dom de Deus. Tudo que é animado, tudo que é inanimado, tudo existe por Ele, para Ele, com Ele, sem Ele nada foi feito. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Na vida de cada santo, na vida de Nossa Senhora, na vida de cada ser humano que recebe a graça da conversão, nós louvamos o Espírito Santo de Deus por essa luz, por essa graça. É claro, paramos diante dos santos que ofereceram suas vidas. Uns foram queimados vivos, outros esfolados,
outros foram devorados pelos dentes das feras, lá nas arenas dos romanos, na grande perseguição lá do ano 300 em Diocleciano. Eram jogados às feras, famintos. Louvamos a Deus por cada minuto de força que essas pessoas tiveram para testemunhar a Jesus. Jamais conseguiríamos adorar nenhuma imagem, mas adoramos a glória de Deus que está presente em todas as criaturas e por toda a graça que Ele derrama em cada criatura, por cada luz que o Espírito Santo, por cada pessoa que o Espírito Santo ilumina com a sua luz, para viver esse mundo imerso de Deus, para louvar por tudo aquilo que Deus fez e Deus faz. A toda a graça que Ele dá a cada criatura para se converter, para seguir esse caminho, para entregar a sua vida para Jesus, para ser mais um instrumento da sua misericórdia, da sua bondade. Por tudo isso louvamos a Deus. Que Deus não permita que nenhuma criatura humana, por mais pobre que seja, por mais humilde que seja, cometa esse erro de acusar sem conhecer a verdade, sem conhecer o fundamento de toda a nossa vida, de tudo aquilo que gastamos a nossa vida para honrar e glorificar a Deus. E para isso suplicamos a graça da eternidade, porque necessitamos da vida eterna para louvar a Deus eternamente por toda a maravilha que Ele faz em cada criatura humana. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos, que ninguém seja tão pobre a ponto de um dia falar coisa tão insensata, tão cruel contra os filhos da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.